irmãos? Estou feliz com Jesus. E era para nós chegar um pouquinho mais cedo, pastor, mas chuva, para-chuva, chove de novo, pedágio, mas graças a Deus chegamos até aqui. Porque quanto mais demora para chegar, mais eu prego para mim mesmo, né? É terrível. Mas estamos aqui para fazer o querer de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado pela recepção de vocês. Muito obrigado. Me acompanha meu cunhado, minha irmã, minha esposa ficou em casa, veio do trabalho. Na minha casa só tem líder, irmão. Minha esposa é líder das irmãs, minha filha, tenho 2 filhas, líder de mídia, e a outra, 16 anos, já está indo para o mesmo caminho. Então eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Livro, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 6, para a glória de Deus. Verso de número 5 em diante. Mateus capítulo 6, versículo de número 5 e em diante. Diz assim: e quando os orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazam em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto ou no teu aposento e fecha a tua porta. Ora o teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como pensam os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedires. Portanto, vós orai-vos assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu, seja feita a tua, aonde? Pode se assentar. Quando foi me passado o texto, falar de oração é falar de persistência. Falar de oração é falar de pessoas que ainda acreditam no Deus que serve. Falar de oração não é simplesmente abrir a boca e orar no vazio. Oração é um diálogo. Oração é presença. Oração é intimidade. Oração não é simplesmente descarregar um dia de emoção. Não é simplesmente dizer para Deus, eu quero. Não. Oração é uma entrega diária. Oração é manter um relacionamento. Oração é se aproximar daquele que nunca se escondeu, mas que olhou para nós e disse: vem, porque eu te escolhi. Oração vai abranger o sentido terra e vai nos despertar sentido céu. Vou falar isso de novo. A oração vai nos despertar sentido terra e vai ter uma convicção no céu. Porque a minha oração, a tua oração, ela vai primeiramente de passos leves em dizer aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu necessito e futuramente aquilo que eu preciso. A oração é um sistema que, se eu estou passando pelo desemprego, a minha oração vai ser: abre porta.
Se eu estou passando pela enfermidade, a minha oração vai ser: me cura. Mas a oração que eu vim pregar nesta noite é a oração que não importa se chova, se não importa que tenha sol, não importa se a porta fechou, não importa se as coisas não estão acontecendo, há alguém lá de joelho dobrado, orando e pedindo para Deus. Eu senti o peso dessa palavra, eu vou falar de novo. A oração não é só períodos, oração é intimidade com Deus. O salmista no Salmo 121, ele diz, no Salmo 120, ele diz: na angústia eu clamei ao Senhor. Sabe o que o salmista estava dizendo? Eu não quero mais orar, eu quero gritar. Eu vou de novo, eu não quero mais orar, eu quero gritar. Sabe o que ele estava dizendo? Eu quero pôr para fora tudo aquilo que está aqui dentro. Ele quer gritar. Qual é o sentido de gritar? É pôr para fora. Diga para o seu irmão: é tempo de pôr para fora aquilo que está agoniado. Tem choro entalado na garganta, tem pessoas que olham e não vê nada, mas quando dobrar o joelho, entrar na tua casa, ir para dentro do teu quarto, orar, o Pai que está em oculto, que em oculto ele vai responder. Não useis de vão repetições, como pensa o gentio. Quando orai-vos assim. Se você não der um glória, eu vou dar por você. O Pai é nosso. O Pai é nosso. A porta fechou, pastor. O Pai é nosso. A doença veio, o Pai é nosso. Veio o impedimento, o Pai é nosso. Veio o desânimo, o Pai é nosso. Se o Pai se faz presente nesta reunião, é dia de dar glória e dizer: Senhor, tu ainda é nosso. O Pai é nosso. A gente erra, o Pai é nosso. A gente muitas das vezes não quer nem estar no culto, mas o Pai é nosso. Muitas das vezes a porta fechou, o Pai é nosso. Muitas das vezes o inimigo luta para tirar o que você tem de valor, mas o Pai é nosso. E Jesus é o exemplo de oração. Jesus está no Sermão da Montanha, capítulo 5. Ele está ensinando ao povo e chega no momento da oração. Ele diz que a oração tem que ser direcionada. O Pai é nosso e Ele está no Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Há algo. Que algo é esse? Que é quando a gente não consegue orar, o Consolador vai diante do Pai com gemidos inexprimíveis. E isso me chama a atenção, porque há um ensinamento e há alguém que, quando a gente não consegue certas coisas, está intercedendo por nós. Preste atenção, o Pai é nosso, mas quem está ensinando é Jesus. E quem está levando a oração é o Espírito Santo. Vou falar de novo. O Pai é nosso. Quem está ensinando é Jesus. E quem está levando é o Espírito. Eu tenho mania de fazer assim. Porque quando eu sinto a graça, se é um Pai esperando, se é um Jesus ensinando, se é um Espírito subindo, se há um Pai esperando, se é um Jesus ensinando, se há um Espírito subindo, diga para o teu irmão: a vitória é nossa. Diga para ele: não há fofoca, não há impedimento, não há desânimo, não há o que tem por vir, nada nos separará do amor de Deus, nem a praga, nem a morte, nem o porvir, nada. Diga para o seu irmão: isso é um período, isso é um tempo. O Espírito está subindo nessa noite com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós, porque na nossa fraqueza Ele atua, na nossa fraqueza Ele aparece. Então nessa noite, malta, se o Espírito está nos conduzindo, Ele está dizendo: se a tua oração estiver entrecelada
está com o coração de Deus, pode dar glória hoje que vai acontecer. Pode glorificar porque vai acontecer. Pastor, eu olho e não vejo nada. Esse ambiente terra, ambiente céu está te dizendo, continua. O ambiente céu está dizendo, o caminho está certo. O ambiente terra está dizendo, não acontece nada. A porta não abre, não chega a cura. Mas o ambiente céu está anunciando, a porta já abriu. A cura já chegou. Vai acontecer. Eu fico imaginando numa conjectura o Espírito Santo subindo à direita do Pai. Quem está lá? Jesus à direita, o Pai sentado no trono, o Espírito Santo subindo e dizendo, lá em São José, a igreja Brasil para Cristo trouxe um tema que muitas igrejas não trouxe, porque falar de oração não traz multidão, falar de oração não traz muita pessoa, mas quer trazer o reino, não tem jeito, é joelho no chão, o Espírito subindo e graça caindo. Se há um Deus esperando, se há um Jesus ensinando, se há um Espírito subindo, era para estar melhor. Vou falar de novo, era para estar melhor. Era para estar melhor. O sentido de oração não é o que eu quero, é o que eu preciso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vosso reino, seja feita a tua. E está aí. Pastor, você está falando que a vontade de Deus é ter fechado uma porta? Sim. Mas por quê? Porque tem porta que ele fecha, porque você não se movimenta. Mas a porta era tão boa, quem disse que a próxima não pode ser melhor? É porque quando as coisas vão saindo da nossa mão, a gente se preocupa. Quando as coisas saem do nosso controle, se preocupa. Quando a doença que chega saiu da mão do médico, a gente se preocupa. Mas se há um Deus que está fazendo a vontade dele, a porta abre, a enfermidade não é para a morte. Se Deus tem um plano de você ser um milagre que anda, pode se preparar para viver coisas incríveis. Porque pedir milagre é uma coisa, agora viver milagre é outra. Para viver milagre passa por onde ninguém passou. Para viver milagre acontece o que não aconteceu na casa de ninguém. Para viver milagre são situações que saiu da nossa mão. Mas quando o milagre chega, as pessoas vão dizer, como que pode? Eu pensei que parava, mas ela continuou. Eu pensei que ia largar, mas continuou. Eu senti o peso da palavra. E se você quiser levantar a mão para receber a palavra que está sendo liberada aqui, é pensaram que você iria parar, mas dentro de um quarto ainda tem uma voz que clama, ainda tem um coração que acende, ainda tem um joelho que dobra. Deixa eu ver se tem alguém assim, com o coração quente, com boca aberta e desejando contínuo. Venha vosso reino. O fazer, o sentido do nosso reino é, Senhor, as forças da terra acabou, mas do céu é infinita. Na terra não tem recurso, vem o teu reino. A porta fechou, veio o teu reino. O meu marido está na droga, veio o teu reino. Vou de novo. Se na terra tudo acabou. Salmo 121, agora é 121. Elevo os meus olhos para onde? Para o problema? Para a dificuldade? Não, eu levo os meus olhos para o alto. Da onde vem? E ele vem. Elabaça, naraia, comandobria. O meu socorro está vindo. O teu socorro está vindo. E socorro não chega atrasado. Socorro chega na hora. Trazer reino
é muito mais complicado do que trazer terra. Quando você vai trazer terra, você está pedindo ajuda do homem. Quando você vai trazer reino, você está pedindo ajuda do céu. Presta atenção nisso aqui. Quando é terra, você pede ajuda. Não estou trabalhando, leva o meu currículo. Põe lá na empresa lá. Quantas vezes a pessoa falou: amanhã você está trabalhando, e não trabalhou? Quantas vezes você foi no médico para receber uma cura, e está certo esse caminho? Só que reino é diferente. Pergunta por quê? Porque reino, eu estou na vontade de Deus, não na minha. E aí dá problema. Sabe por quê? Porque terra me desanima, situações me cansam, problemas me esgotam, a ponto de eu pensar e até mesmo dizer: não quero mais. Só que quando é reino, o reino diz: estou com você. Só que o reino diz: estou com você, sem a porta está aberta aos seus olhos. Mas nos olhos do reino, já abriu. Só que o que nos pega na terra é se cansar. E eu vim pregar hoje sobre o cansaço. Se você puder acompanhar comigo a leitura de Lucas capítulo 5. Vou falar sobre o cansaço. Dá para colocar para mim aqui? Lucas capítulo 5. Me ajuda aí, varão. Vai dando glória, igreja. Eu vim pregar. Passei o dia inteiro ontem fora, já preguei de manhã, vim para cá. Aí o cansaço dizendo assim: você está cansado. Eu dirijo igreja, eu sei o que é estar cansado. Tem situações que nos matam, mas o reino diz: de pé. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. E ouviu 2 barcos junto da praia, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as. Entrando dos barcos, era de Simão, lhe pediu que lhe afastasse um pouco da praia. Sentando-se, ensinava do barco. Põe o 4. E quando acabou de falar, disse: Simão, faças-te ao lago e lançar as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, foi a noite toda. Parentes, ele está dizendo assim: eu joguei rede e puxei rede, eu joguei rede e puxei rede. Estou cansado. Estou o quê? Mas pela tua. Me arrepiou aqui, eu senti o peso. Se fosse por nós, largava tudo. Mas pela palavra, estamos com a mão no arado. Estamos fazendo. Temos conselho para os outros, não temos conselho para nós. Animamos pessoas quando estamos desanimados. Só há uma explicação: é reino. Eu vou de novo, é reino. Eu quero parar, mas eu digo para você: anda. Eu estou desanimado e digo para você: não para. Eu quero jogar tudo para o alto e digo para você: não saia. Sabe por quê? Quando o reino impera, eu não falo terra, eu falo de reino. Elabara, saio. Ele chega no lago. Acompanha a narrativa. Eu vou devagar. Há um cenário de um lago. Jesus está chamando os discípulos. Genezaré. Alguns teólogos dizem que tem 21 metros por 22. É fundo, o lago é grande. É o mesmo de Tiberiades. É o mesmo lago. Tem uma colônia de pescadores. Tem homens ali que tem barco, que vivem da pesca. Homens que não precisam falar onde está o peixe. São homens que sabem fazer. E naquela noite, nada.
Tradição judaica, lavar a rede para se preparar para o próximo dia. Então ele está cansado, mesmo cansado tem que lavar a rede, mesmo cansado tem que tentar no outro dia. Parece nós, mas deixa para lá. E nisso, no meio de tudo isso, está chegando Jesus. Está chegando quem? Jesus. O que me chama a atenção, pastores, não é o cansaço. Jesus chegou, pregou, e Simão está com a rede. Vou de novo. Jesus chegou, está pregando, e Simão com a rede. Jesus chegou, pregou, e Simão com a rede. Sabe o que é o problema do cansaço? Jesus chega e a gente não vê. Só que a primeira lição do cansaço é tão cansado que Jesus está pregando e nós não estamos ouvindo. Porque onde ele chega acontece alguma. Imagine ele chegar nessa igreja, encontrar uma igreja cansada, e ele sentar, pregar, e você continuar pensando: e a minha casa, e o meu emprego, e a minha cura? Vou falar de novo. Jesus chegou. Você não entendeu? Agora eu estou aplicando. Jesus chegou. Não sou eu quem prega, é Ele. E se você não largar a rede, vai passar mais um culto, indo para casa cansado. Diga para o seu irmão: larga a rede. Diga para ele: cantamos tanto. Quem mandou largar a rede? Jesus mandou. Tanto que cantamos. Não larga a rede não. Jesus nessa noite está dizendo: larga o que te preocupa. Larga o que eu chego, prego e você não me percebe. Larga aquilo que está afastando de mim. Jesus é o próprio reino na terra, sim ou não? E tem gente que Jesus chega e não está conseguindo se ligar no culto. Eu estou me sentindo em casa. Pega no ombro do seu irmão, chacoalha ele e fala assim: o culto já começou faz tempo. Larga essa rede aí. Jesus está na casa. Ele está liberando uma palavra para mim e para você. Ele está dizendo: eu não me aparto, estou contigo. Ele chega e entra. Primeiro passo, ele chega. Segundo, ele prega. Terceiro, ele entra. Espera aí, irmão. Estou falando de Jesus, pastor. A multidão sabe quem ele é, mas Simão está tão ligado, tão cansado, que Jesus chega, está pregando, entra no barco dele, fala para se afastar um pouco. Porque se você não se afastar do problema que te aflige todos os dias, vai ficar difícil de ouvir, vai ficar difícil de vir, vai ficar difícil de continuar. Aí Jesus está nesse cenário. Que cenário é esse? Noite inteira, cansado, se preparando para depois. E Jesus chega num cenário. Literalmente falando, o que é cansaço? Cansaço é aquilo que o homem se encontra com ele. Pastor, sim. Quando você se encontra com você, você vai se cansar sempre. Mas quando você se encontra com Jesus, e tem base bíblica, Mateus capítulo 11, versículo 28, todos que estão cansados, oprimidos, só tem um lugar para aliviar: Jesus. Não é ficando em casa que a canseira passa, não é largando o ministério que a canseira passa, não é deixando de fazer para Deus que a canseira vai embora. Mas quando você e eu se encontramos com Ele, Ele sara as nossas feridas,
Ele restaura a nossa vida, Ele nos mantém de pé. Eu vou de novo, como nos encontramos com Ele. Ele sara as nossas feridas, Ele nos mantém de pé. Nesta noite há um encontro com Jesus nessa casa. Ele é o reino, Ele é a justiça. Eu vim pregar para alguém que estava cansado, que está a ponto de estourar. Eu tenho uma notícia para você: Ele chegou, está aqui. Ele está falando para o homem cansado: vamos pescar. Olha a narrativa de Pedro. Coloca de novo aqui para mim no 4, por favor. A narrativa de Pedro é interessante, que é chamado Simão ainda, né? Versículo 4. Versículo 4. Jesus cheio do Espírito. Olha lá, quando acabou de falar, disse-lhe Simão. Jesus está falando para Simão. Está falando para quem? Está falando para o cansado. Está falando para alguém que só tem olho para aquilo. A gente é assim, terra está dizendo assim: o marido não converte, o filho não converte, a porta não abre, a doença está dominando. Mas quando olha para o reino diz assim: já está aberto, já aconteceu, já está pronto. Estou cansado de orar pelo meu esposo. Estou cansado de orar. Estou cansado de fazer. É porque você está com rede. Você vai entender o final da mensagem. Diga para o seu irmão: larga a rede. E agora, pastor? Cantamos tanto, quem mandou largar? Vai ver o pregador de São Paulo e diz: larga a rede. Olha que ele diz: vamos lá. Olha que Simão responde: mestre, havendo eu, né, havendo trabalhado toda a nada apanhei, vírgula, mas sob a tua, que palavra? Porque Jesus chegou, entrou, o pouco que ele ouviu, entrou e fez ele tomar uma decisão. Se nem você acredita que o teu lar vai servir ao Senhor, se você nem acredita que a cura chegou, se você não acreditar que Deus já abriu a porta, você vai se cansar. Mas tem um bando de doido, chamado crentes, que está no culto num domingo desse dizendo: eu creio. Tudo está fechado, ele está dizendo: eu creio. Porque quem encontra Jesus não fica parado na ponta, vai lá para o fundo, rapaz. Quem encontra com Jesus na beirada, Jesus diz: agora vamos lá para o fundo. Eu não estou bem. É que Pedro está dizendo: não estou tão bem. Eu fiquei lá a noite inteira, mas é o Senhor que manda. O pouco que eu vi, simbora, vamos para o fundo. Sai do raso. Sai do raso. O raso está dizendo para você: não vai dar certo. Lá no fundo tem resposta. O raso está dizendo para você: acabou. Jesus está dizendo: lá no fundo eu tenho encontro com você. Ezequiel 47. Águas que davam no tornozelo, o Espírito diz: vem. Águas que davam para o joelho, o Espírito diz: vem. Águas que davam pelo lombo, o Espírito diz: vem. Águas que eu não podia passar, o Espírito pegou na minha mão, me trouxe de volta. Quem não tem um encontro no fundo não permanece no raso. Eu vou de novo: quem não tem um encontro no fundo não permanecerá no raso. Só quem teve encontro profundo permanece no raso. Aí diz para ele: então eu vou. Então eu. Você conhece a história, sim ou não? Você conhece? Joga a rede do lado direito, irmão. Quem está na direção pode jogar para a esquerda, para trás, para frente, que vai dar certo. Agora, esse texto, ele é tão simples, mas ele é cheio de detalhes que muitas das vezes a gente só está olhando a rede. Porque o atrativo do texto é a rede, é encher rede. Só que Jesus chamou um
barco, sim ou não? Está no texto. Vamos ler. O 6, filho. Isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixe. Dá um glória aí. Não, dá 2, dá 3. Vai. Dá aleluia misturado com língua estranha. Vai, levanta a mão, faça alguma coisa. A bênção chegou. A rede encheu. O problema está resolvido. Era para ser melhor. Mas olha o 7. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos. Saiu um barco. O que os outros estão fazendo? O barco de Simão é referência. O barco de Simão é referência. Está todo mundo na beirada. Quem é referência atrai. Quem é referência puxa a fila. Quem é referência vai fazer sinal. Pode vir que aconteceu. Por isso que você não pode parar na tua casa. Por isso que você não pode parar de vir para a igreja. Por isso que você não pode parar do ensaio. Por isso que você não pode parar as coisas. Quem é referência atrai. Quem é referência atrai. Eu vou até você entender. Se você é a referência da tua casa, pastor, estou 10 anos, não tem problema não. Daqui a pouco você acena. Vem o marido, vem o filho, vem a vizinha, vem todo mundo. Porque você é referência. Ele está fazendo um sinal. Que sinal é esse? De rede cheia. Os barcos vão ir com ele. Então fizeram sinais dos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo. E foram encher ambos os. Se não transbordar em você, não enche ninguém. Se você não encher, não enche ninguém. Irmão, eu estudo e impulsiono meus obreiros a estudar. Tem um núcleo de teologia dentro da igreja. Não cobro mensalidade da faculdade, ou seja, que seria a minha. Eles só pagam um valor simbólico. Você deve estar imaginando, está lotado. Mas os poucos que tem, estou lá toda segunda. Na outra igreja tem outro núcleo, estou lá terça e estou estudando de quarta de novo. Sabe por quê? Referência também cansa, mas eu prefiro me cansar dando aula. Eu prefiro me cansar fazendo culto. Quando eu falo me cansar, é aquela opressão que nós temos. O pastor tem, todo mundo tem. Porque preparar culto é difícil, é pesado. Mas eu prefiro chegar em casa com a carne arrebentada, mas o espírito transbordando. Porque amanhã é segunda, tem que transbordar. Terça tem que transbordar. Quarta tem que transbordar. Quinta tem que transbordar. E as pessoas olham para nós e falam assim: é o super-homem, não é possível. Não. A gente é fraco também, só que a gente não desistiu. Cansaço bateu. Só que o cara que está cansado agora é o cara que está de pé, dizendo: vem! 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés. Ele foi para o pé, ele foi adorar. Ele reconheceu, dizendo: Senhor, retire de mim, porque sou. Ele adora e reconhece quem ele é. Porque o que está diante dele é o reino, é Cristo. 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus. Sempre há um alvo para que possa expandir o que Deus tem. Sempre há um começo. Sempre há alguém para ver aquilo que o Senhor está fazendo. Quem prega para vocês hoje não era para ter nascido. Quem prega para vocês hoje foi tido como morto dentro de um hospital. Visita liberada.
Não mexia mais os olhos, não tinha veia no braço, colocaram a veia na cabeça, esqueceram de trocar, minha cabeça inchou. Meu pai me tirou do hospital, assinou termo de responsabilidade, e eu superei. Foi um padre me benzer, e eu saí do hospital. Com 1 ano e meio tive uma queda de 32 degraus. Eu tinha apagões, muito doente, e Deus foi fazendo. Minha mãe, mãe de santo, dentro do candomblé. Minha irmã foi batizada dentro do terreiro. Uma criança de 6 meses no colo da minha mãe falando palavrão, um tal de Exu Mirim. Casa destruída. Meu pai faleceu. Era o mantenedor da casa. Cortou a água, cortou a luz. Fui traficar. Saí do tráfico. Jesus entrou em casa. Minha mãe passando na rua, uma senhora disse para ela: Jesus te ama. Passou 3 meses tendo crises, era libertação. Todo dia escureceu, eu tinha que correr para ela para o hospital. Chegava no hospital, ela não tinha nada. Era o diabo. Daqui a pouco Deus pega a minha vida. Daqui a pouco pega a minha irmã. Daqui a pouco pega a tua irmã. Nós ia para o culto, irmão, já crente. Nós voltava catando lenha para fazer fogueira no fundo de casa. Só tinha uma roupa para ir para o culto. E não perdia um culto. Deus falava, vai abençoar. Chegava em casa, pé de galinha, carcaça de frango, pão com feijão e ia dormir. Chegava no outro culto e Deus falava, vou bradar. Pão com tomate com açúcar e vai dormir que não tem comida. Tomar banho de caneca 1 ano e meio, crente, 1 ano e meio na prova. Chegou um certo dia, eu fui pregar. Deus começou a me usar muito cedo, a ponto de Deus me revelar portas de emprego, a pessoa no outro culto trabalhar e eu olhar para o céu e falar, Deus, e eu? E Deus simplesmente calado. 1 ano e meio, fui pregar no grande congresso. Quando estamos saindo de casa, a mãe falou, acabou o gás. Irmão, isso não era novidade. Para quem catava madeira e fazia fogueira, irmão. Mas o extremo chegou, a ponto de a gente comer massa vencida que achava no lixo. E crente, acendendo vela todo dia à noite, todo dia indo para o culto. E Deus falou, vou fazer. A realidade era água cortada, luz cortada, madeira, acabava tudo. Sabe aquela casa que não adianta colocar, que não vai render? Era a casa de mamãe. Fui pregar nesse congresso, uma igreja grande, galeria. Irmão, orei por todo mundo, até o caseiro. E antes de ir pregar, tinha um irmão que me levava. Nesse dia o irmão falou assim, eu não vou te levar, eu não vou. Eu falei assim, não dá para mim ir a pé, é longe e está em cima da hora. Eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu vá nesse congresso, fala com ele. Ele bateu no portão e voltou, falou assim, eu te deixo lá, você se vira para voltar. Fui pregar, preguei, irmão. Não falei nada para minha mãe, e tinha acabado as coisas, o gás. Recebi uma oferta, colocou no meu. Um monte de carro parando, ninguém ofereceu carona. Ninguém perguntou, de onde você veio? Quem é você? Não. Quando você está na prova, não espere reconhecimento de ninguém. É só você e Deus. Estou voltando a pé, olhei no envelope, eu falei assim, vai dar para nós? Não, dá para comprar uma coca, pão com mortandela, comer e dormir. E nós dando glória. Chegou em casa, nessa mesma noite, uma vizinha 2 casas para baixo gritou, irmã Maria! Chegou no portão, deu um envelope. Quando a gente sobe, outro pastor veio, falou, irmã Maria! Deu outro envelope. A luz de vela, a gente abriu o envelope. Deu para pagar água, deu para pagar a luz, deu para fazer compra. E até hoje nunca mais faltou nada.
nada. O reino da terra estava dizendo, é humilhação. O reino de cima estava dizendo, muitos vão se admirar. Muitos vão se admirar. Sabe por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para alguém que está aqui passando prova. Passe com Jesus, passe com Ele, que daqui a pouco tudo acaba e a bênção é nossa. Volta aqui para mim encerrar. A admiração se apoderou. A casa, irmão, não dá para contar tudo. Nós fazia festa de 3 dias. 3 dias. Você sabe que uma casa fazia festa de 3 dias, irmão? Era loucura. Hoje, a rua inteira já entrou na casa da minha mãe e pediu oração. Deus me deu uma igreja, tem 17 anos que eu sou pastor dessa igreja. Não tive muitas igrejas, eu passei por 3 ministérios e Deus me deu a minha igreja. Eu não queria ser pastor não, irmão. Itinerante, pregando, pastor, conhecendo o Brasil. Promessa para ir para fora, eu quero saber de cuidar de crente, nada, porque cuidar de pessoas é terrível. Eu posso falar, o seu pastor não pode, mas eu posso. Irmão, tem gente problemático. Tem gente que é terrível. Mas tem um Jesus que entende todos. Dá uma glória aí, vai. Porque a igreja é lugar de pessoas problemáticas. Eu era um, cadê o outro? Dá uma glória aí, em nome de Jesus. Coloca para mim o outro, vai, 10. Vem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que era o sócio, disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante será, de agora em diante, serás. O quê? Sabe o que Jesus está falando para ele? Você encheu a rede, mas não vai desfrutar dela. Acabou, glória agora. Acabou, aleluia, pastor. E agora? Deu todo esse trabalho, encher a rede, Jesus estava assim: larga essa rede aí e anda comigo. Vou de novo, hein? Larga essa rede, anda comigo. Dá outra glória aí, dá outra, levanta a mão de novo, vai, vamos falar de novo, larga essa rede, anda comigo. Larga o problema, larga a canseira, porque comigo eu suprirei todas as tuas necessidades. Não resolve, larga. Para de carregar aquilo que está te cansando. Pare de carregar aquilo que está te dando problemas. Como eu faço, pastor? Põe o 11, por favor, varão. E arrastando ele no barco, sobre a praia, deixando. E fizeram o quê? Porque quando você deixa, tem direção. Enquanto você segura, você está preso. Vou de novo. Enquanto você segura, você não tem direção. Largou? Eu vou te provar na Bíblia que é melhor andar com ele. Não precisava, você já é crente. 12. E aconteceu que, estando eles numa cidade, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Quando eles começaram a seguir Jesus, eles já começaram a ver milagre. Escute isso aqui. Era uma rede, a rede trazia preocupação. Porque a rede era um sinal de sobrevivência. Pastor, e agora? Agora Deus vai colocar na sua mão uma vara e um anzol. Pastor, você está de brincadeira. Não, é Bíblia. Fala para o seu irmão, tem coragem de largar a rede?
trocar essa rede por uma vara e um anzol? Anotou essa, filho? Estou vendo você anotar aí. Você gosta de palavra, né? Quem anota, depois mastiga. Escreve aí. Tem coragem de largar a rede cheia e pegar uma vara e um anzol? Eu sou empresário, pastor. Deus quer trocar todo o seu faturamento por uma vara e um anzol. Ih, vai dar problema isso aqui. Você crê em Deus? A ponto de largar a rede? De pegar a vara? E agora, pastor? E agora, igreja? Mateus, abre aí comigo, grava esse versículo aí, 17. Versículo 27, coloca aqui para mim, filho. Grava isso daí na sua Bíblia. Agora Pedro não está mais cansado. Pedro está vendo milagre. Quem se cansa de ver milagre? Ninguém, irmão. Milagre é o combustível. Mas agora, para não escandalize, vai ao mar. Volta o 26 para entender. E respondendo o 25. Há um cobrador dizendo para ele assim: você paga o imposto e o seu Jesus também? Ele está sendo cobrado. E Pedro fala assim: sim, mas Jesus nem sabe. Ele diz assim: sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro na casa, Jesus já antecipou. Jesus já sabia. Disse para ele: eu vi que você falou que vai pagar a tua e a minha. São atitudes que movimentam o reino. E antecipou dizendo: Simão, que te parece? Que de quem cobra os reis da terra os impostos tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? E respondendo Pedro: dos estranhos, disse-lhe Jesus logo: estão isentos os filhos. 27. Mas para que não escandaliza, vai aonde? Lança o seu. Rede dá trabalho, irmão. Tem que dobrar, tem que lavar, tem que jogar. A vara é o peixe que vem, não é ele que vai. Lança o azar, o primeiro. Não me pergunte o tempo. Só que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu sei que você sabe fazer, porque da onde eu te tirei você fazia isso. Só que agora não vai com rede não, vai com a vara. Porque a mesma quantidade da rede cheia, basta um peixe agora com Jesus. Ou de novo, sem Jesus é rede cheia, com Ele basta um peixe. Basta um peixe para pagar o que deve, para honrar Jesus. Basta somente um peixe. Nessa noite eu libero a palavra para alguém que anda preocupado, que anda cansado, que anda dizendo: eu não preciso, eu vou para lá e vou para cá, nada acontece. Ele está tirando a rede, te dando uma vara e dizendo: basta uma vara, basta um peixe, que eu resolverei tudo. Assim diz o Senhor. Pastor, eu estou devendo, basta um peixe. Eu nunca vi peixe comer dinheiro. Abre a boca do peixe e vai achar dinheiro. Olha o que ele diz: tomai, entrega-lhes por mim e por... Aqui que está o segredo. Todo aquele que honra primeiro Jesus será honrado diante dos homens. A dificuldade de nós alcançarmos o reino, sabe qual que é? É que muitas das vezes, quando as coisas acontecem que melhora, a gente acaba se inclinando e ficando preguiçoso. Quando você bate meta, quem trabalha com venda, quando bate meta não dá um alívio, fala: nossa,
Só que antes de bater a meta, chega a ser cansativo. É isso que Jesus está dizendo para a igreja. Tudo aquilo que te tirava a paz, que te trazia problema, dificuldade, eu não quero rede, eu quero uma vara. Você imagina você falar para o pescador que pesca com rede e falar assim para ele: agora você vai ter que confiar. Sabe qual é o nosso maior problema? Que Jesus confiou em nós o ministério, só que a gente não confia naquilo que Ele tem dito para nós. A nossa maior dificuldade é essa. Porque Jesus está dizendo, só que o que Pedro viu, ele falou assim: o quê? Se Ele está mandando, eu vou. Por mais absurdo que parecia o texto. Com rede é mais fácil, só que traz mais problema. Com um peixe, ele honra Jesus e ainda sobra. Nessa noite, igreja do Senhor, entendam algo: que toda vez que você honrar a Cristo, Cristo vai te honrar. Então o reino é um choque com terra, sim ou não? Quando Pedro pensa que a rede dele vai ficar cheia e Jesus vai deixar ele, Jesus diz: não, larga a rede e me segue. E quando o negócio apertou, Jesus falou assim: não vai pegar a rede de novo, pega uma vara, vai pescar, porque é o primeiro peixe. Você quer viver milagre? Saia da mesmice. Saia da mesmice. A mesmice nos cansa. A mesmice nos faz um robô. A mesmice faz, que nem Jesus falou, usar de vão repetição. A gente até fala com Ele, mas a gente fala a mesma coisa. Pastor, como que eu faço? Quem tem intimidade tem conversa todo dia. Só que quando o reino vem, há um choque de reino e terra. Por quê? Porque aquilo que eu estou atraindo tem que estar ligado no coração de Deus. Porque o Pai Nosso já está falando: que seja feita a tua. E se a vontade hoje é tirar a rede e te dar uma vara? Só que nessas duas histórias, quem se aproximou de Simão foi Jesus. Então o que eu entendo? Que toda vez que Jesus se aproxima de alguém, não é para continuar da mesma maneira, é para haver mudança. E a mudança vem no dia a dia. E falo da última oração, que está lá em Crônicas, capítulo de número 20. Dá para colocar para mim, filho, para mim encerrar? Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo das Crônicas 20. É o que eu estou olhando ali. Estou olhando para mim, estou bonito ali. Eu vim de gravata, pastor, não precisa pôr gravata não. Cheguei atrasado, falei, não vou pôr não. Crônicas capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos neonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram. Interessante, né? O exército está se aproximando, corre alguém na frente do exército inimigo e fala assim: está vindo aí, hein? Prepara. Os 3 grandes exércitos, filhos de Amon, de Moabe e do monte de Seir. Se prepara. É que a gente não entende avisos. A gente tem reações adversas. Tem gente que diz de novo. Tem gente que diz não aguento mais. Mas tem gente dizendo: vamos pregar jejum e oração, que Deus vai dar vitória. Você está tão cansado que quando vem notícia ruim, você já não tem mais direção de orar. Você já não tem mais direção de reagir, porque o cansaço nos fadiga.
a nos paralisar e a gente está no culto como vivo, mas na verdade estamos mortos. Olha o que diz o 3. Então Josafá teve e se pôs a buscar o Senhor e pregou jejum em toda Judá e Jerusalém. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor também. Todas as cidades de Judá veio para buscar ao Senhor. Notícia ruim não espalha. Notícia ruim ajunta a igreja em oração. Quem espalha já espalhou desde o céu, já caiu. Toda rebelião está repreendida, mas toda unidade de glória nessa igreja vai crescer em nome de Jesus. Eu senti o peso da palavra, assim diz o Senhor, pastor. Quem quiser ir, vai, mas Deus está restaurando a tua saúde. Deus está dizendo assim para ti hoje: eu ponho basta nessa angústia que não sai. São dias bem, mas dias mal, preocupação, mas assim diz o Senhor: prega jejum, prega oração. Quem tiver que sair, vá com Deus, mas quem ficar, arregaça as mangas, porque essa igreja vai viver um grande avivamento. Assim diz o Senhor: esta igreja viverá um grande avivamento. Não é para entregar, pastor, não é para entregar, pastora. Põe-se de pé, porque Deus vai fazer um reboliço e o nome do Eterno será glorificado. Pastor e pastora, quem manda aqui é Deus. O meu dízimo é alto, vai embora com o dízimo, mas que fique a presença, que fique a presença, que fique o Eterno. Basta um peixe para aluguel, basta um peixe, põe as contas em ordem. Assim diz Deus: há um refrigério na alma. Estende a mão para o lado do seu pastor aqui, porque eu vejo palavras caindo de acusação, eu vejo o desânimo seja quebrado, mas há uma glória sendo manifestada. Lemonte quebre a saio. Eu vejo uma carta sendo escrita e Deus parando a mão do homem. Não haverá desistência. Assim diz o Senhor: dor no peito vai embora, angústia vai embora, e o renovo de Deus descerá sobre vocês, sobre essa congregação. Deus está mexendo no louvor dessa igreja, Deus está mexendo nos obreiros dessa igreja, Deus está mexendo nos fiéis dessa igreja. Assim diz o Senhor: deixa aí, porque há uma multidão vindo. Quem tiver que sair, sai abençoado, mas quem ficar, veja o que Deus vai fazer nessa congregação. Assim diz o Senhor. Por mim eu parava agora. Escuta. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. Líder também cansa, o obreiro também cansa, igreja também cansa, mas há um novo aqui hoje. É o novo de Deus. Só é atacado quem tem fruto. Elevar a saia. Há um peso aqui.
abastece e me deixa claro. Quem sabe agora? Que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Me ajuda a cantar isso. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Jesus vai me ajudar. Permaneça de pé. Josafá agora tem que atrair o reino, porque quem estava vindo contra ele era muito mais poderoso do que ele. Ele prega jejum, ele ora, levanta o profeta no meio da congregação e diz: dessa peleja não tereis que pelejar, parai e estai em pé, e vede o grande livramento do Senhor, ajudai Jerusalém. Amanhã saímos de encontro, porque o Senhor será contigo. Aí vem uma direção, pergunte qual? Pega os levitas, guarda a espada, guarda a armadura e louva. Quando vocês começarem a cantar, indo em direção ao vale de Beraca, eu serei contigo. Eles começaram a cantar aqui. Eles começaram a adorar aqui. Santo, Vai. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Aleluia. santo, Atrai o rei na praia. é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Eles começam a cantar, os levitas todos na frente, e aquele exército está marchando. Eles têm que confiar numa palavra. Conforme eles vão andando, Deus coloca emboscada entre os filhos de Amon, os de Moabe, no monte de Seir. Quando eles chegam no acampamento, não tem ninguém de pé. Vou de novo, quando eles chegam lá, não tem ninguém de pé. Depois de orar, depois de jejuar, depois de ter direção, pode ir, porque a notícia que era para ser ruim, assim diz o Senhor, haverá notícias do céu na tua casa, nos teus negócios, na tua família, nessa igreja. Deus está mudando o decreto hoje. Haverá resposta. O homem já tinha decidido não, mas a última palavra é da boca de Deus. O reino desceu da casa
Na noite de hoje, fecha o olho e vai dando glória. O reino desceu, fecha o olho e vai dando glória. Alabachore mandar. Vai dando glória, porque há um reino aqui. Há um renovo da parte de Deus. Há um renovo. Alai, placideria, anchorevácia, lamachure medevia. O cansaço, a fadiga está indo embora. Recebe de Deus. Recebe de Deus na noite de hoje a graça do Espírito Santo. Recebe fortalecimento. Põe as tuas mãos de glória, as tuas mãos de graça, Pai. Nós viemos nessa igreja juntamente com os meus irmãos para sentir o reino e a graça. Recebe ele aí. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Cante isso comigo, diga teu reino. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Diga pela última vez, diga teu. Vamos, vamos. É a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Qual é o teu nome, menina? Ana. Fala assim com as duas mãos. Há um projeto muito novo de Deus nas suas mãos. Eu vejo você com aquele chapéu de formatura. Eu vejo um martelo na tua mão de decisão. Mas tem hora que bate uma agonia, uma tristeza. Parece que você não vai conseguir vencer. Olha bem para mim, tu é diferente. Tu não vai andar por aí. Bah. Porque eu vejo um nome escrito bem grande: Estados Unidos da América. E quando eu vou falando, eu vejo um passaporte e uma grande faculdade federal. Eu vejo a bandeira escrita. Sabe por quê? Você tem cuidado das coisas de Deus, e Deus vai cuidar das suas coisas. Deus manda te dizer assim: que no ventre houve uma necessidade. O diabo atentou, mas Deus te deu vida para você louvar o nome do Senhor. Determina, porque Deus está abrindo a porta. Você vai ter as coisas muito novas e o nome do Senhor será glorificado. Assim diz o Senhor. O Senhor está na casa. Eu creio.
O Senhor está na casa. Aquele moço de camisa vermelha, faz assim com a mão. Qual é o seu nome, querido? Marcelo. Eu vejo um caminho diferente. Sabe quando cessa um caminho e se abre outro? Faz assim. Eu vejo na sua mão 3 moedas de ouro. A vida financeira vai mudar. Vou falar de novo para você entender. A vida financeira vai mudar. E conforme eu vou falando, Deus fala assim, fala para ele não voltar para trás. Porque eu vi um copo que quebrou na tua frente. E esse copo se chama vício. Deus fala, não volta, continua, porque tem prata, tem ouro e tem caminho novo. Não sei com o que você trabalha, mas eu vejo escorrendo óleo das tuas mãos. Há uma sobrevivência nas tuas mãos. E Deus manda te dizer assim: te prepara, porque vem coisas materiais, assim diz o Senhor. Tem bênção grande chegando aí. Irmãos, feche seus olhos. O Senhor está visitando todo esse lado aqui assim, ó. Deus está dando anos de muita saúde e de muita vida para o Senhor. Tu vai ver muita coisa ainda, testemunhar muita coisa. Conforme eu vou falando com o Senhor, estou vendo uma imagem de Aparecida caindo. Tem casa de idolatria no meio do povo, que Deus vai usar o Senhor para derrubar, com uma grande sabedoria. Mas hoje o Senhor te cura. O Senhor coloca sobre as minhas mãos o óleo. Quem cura é Ele, é a mão dEle. Toda a dor do corpo, da perna, todo mal agora, Jesus, sai. E a prosperidade que está nas suas mãos, honra Jesus, honra o Senhor, que o Senhor te dará muito mais para a glória de Deus. A salvação. Não sei se a família está na igreja, se não está, para mim, a salvação. E afirmamento de uma palavra no meio da casa de vocês, que Deus está pondo a mão e quebrando tudo aquilo que era para ser choro, que era para ser derrota. Deus manda te dizer, é vitória. Feche seus olhos, já estou entregando. A oração, ela move. E quando a oração move, a oração tira a vergonha. Quando a oração move, a oração dá uma chave nova. E essa chave nova, porque tem muita gente dizendo que não vai dar certo, que não vai acontecer, não sei para que isso, não sei para que faz isso, mas assim diz Deus. O homem não precisa entender. Eu estou colocando uma chave nas tuas mãos. Deus vai suprir de uma tal maneira que você não tem noção. Vai suprir tanto que você põe a mão no teu coração, que você ainda vai ajudar pessoas que não te ajudaram, pessoas que disseram que você não pode. Deus está abrindo o leque. Quem é esse moço? Dá a mão para ela. Há um sonho desse moço aqui. Deus vai fazer um grande reboliço. Vou chamar de negão, porque eu também sou negão. Não dá nada. Deus, não sei onde vocês moram, mas é uma chave na mão de vocês. E há um cantinho de adoração dentro dessa casa. Há um cantinho seu de adoração. Eu vejo instrumentos de corda pendurados na parede. Só que eu vejo uma letra de um louvor descendo na sua boca. Deus fala assim para ti: vou mudar toda a história. Porque tudo que viveu de humilhação não vai se comparar com a glória que está vindo aí. Assim diz o Senhor. Bate palma para Jesus.
Amados, quero aqui fazer meus agradecimentos ao pastor. Pastor, conte com a gente. Só a gente sabe a nossa dor. Então nós precisamos estar mais perto. Quando precisar, nós estaremos aqui para ajudar. Toda a igreja, lembre de orar por mim e pela minha casa. Eu vou te ensinar a orar por mim. Toda vez que você for orar pelo pastor Ivan, diga para Deus: Deus, pega ele. É melhor Deus pegar. Vocês já entenderam. Crente que tem medo, que não fala que Jesus vai te pegar, é porque está devendo. Não que eu não deva, que todo mundo peca, mas eu prefiro que ele me pegue. Bate palma para Jesus. Obrigado.